Ok, estamos gravando e também vou começar aqui a transmissão. A gente vai voltar um pouquinho num assunto que eu estava falando no último encontro, que é sobre a questão ali de equação do segundo grau. Eu expliquei uma vez, eu cheguei a falar isso numa aula anterior também, mas eu vou falar um pouquinho aqui só para não ficar dúvida sobre esse assunto, já que é um assunto novo que vocês não tinham visto ainda. Então eu vou explicar, fazer mais um exercícios aqui com vocês para ficar um pouquinho mais simples para o pessoal, tá? O que acontece? A equação do segundo grau, vocês já estão vendo aí o livro na página 98, né? Sim. Beleza. Então, olha só, a equação do segundo grau, ela é uma equação diferente da equação do primeiro grau, que era aquela equação que a gente tinha visto lá no sétimo ano. Ela tem como resposta a possibilidade aliás, ela tem a possibilidade de ter duas respostas, diferente do que a gente tinha visto com a equação do primeiro grau com uma incógnita. Lá, a gente tinha sempre uma resposta só. Agora, na equação do segundo grau, a gente pode ter duas respostas, pode ter uma resposta, ou pode não ter resposta, no sentido de dizer, essa equação não tem solução. E aqui a gente já resolveu algum desses exercícios, aqui o 37 e o 39, e eu vou pegar mais uns aqui para a gente dar uma revisada aqui como é que funciona isso, tá? Deixa eu só dar um ok aqui, pessoal, entrando ainda. Eu vou resolver mais um exercício aqui, ó. Eu vou colocar esse exercício aqui, o D, o 37D, vou fazer aqui no nosso quadrinho. Eu vou escrever aqui só um instantinho. 37D. 37. Opa, meu lápis está muito fininho, não gosto disso. 37. B, deixa eu só copiar aqui. 9x ao quadrado igual a 36. 9x ao quadrado igual a 36. Alguém lembra como é que a gente faz isso? Pode abrir o microfone e explicar para a gente aí. Vamos lá. Tem que passar o X pro outro lado. Opa, o tem X? que... Não, 9x E, tem que passar pro outro lado. no caso, a gente vai passar o 9, como a gente fazia na equação do primeiro grau. A gente primeiro separa os números das letras, né? Então, olha só, a gente tem 9 aqui desse lado e tem 36 desse lado. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o x isolado aqui. X ao quadrado igual a 36 sobre 9, né? Que é dividido. E aí a gente vê qual é a resposta de 36 dividido por 9. Qual que é a resposta? 4. 4, né? Então, vamos ficar aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Deixa eu pular aqui para o próximo frame para ficar mais visível para a gente. X ao quadrado igual a 4. Aí, aqui é o momento que é diferente de tudo que a gente tinha visto até agora, que é o seguinte. Que número que ao quadrado fica igual a 4? 2. 2, certo? Então, a gente tem, ó, x, uma linha é igual a 2, mas ele é a única resposta que a gente tem? Não, tem o menos 2. E isso a gente tem o menos 2 também, porque se eu coloco aqui, ó, menos 2 ao quadrado, vai ficar menos 2 vezes menos 2, o resultado é 4. Tá vendo? Então a gente tem uma equação aqui, ó, que vai ter duas respostas possíveis. Então, se eu pego esses dois números aqui e coloco aqui, substituo aqui no lugar do x 1 a 1, vai dar a mesma equação. Desse lado vai ficar igual àquele. Quer ver? Ó? 2 ao quadrado vai ficar 4. E depois 4 vezes 9, 36. Então, com o 2 funciona a equação de forma correta. Agora eu vou pegar o menos 2. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4. E 4 vezes o 9 também dá 36. E está correto. Então, a ideia é que eu tenho duas soluções possíveis para essa equação aqui do 9x ao quadrado igual a 36. E todos os outros exercícios ali que aparecem na 37 vão ser resolvidos da mesma maneira. A gente pega, isola o x de um lado, os números do outro, vai fazendo as operações inversas ali até chegar no resultado, e aí no final eu vou ter duas respostas, uma positiva e outra negativa do mesmo número, tá? Esses aqui são o do 37. Agora, no 39, ele é um pouquinho diferente porque a nossa pergunta
tem que considerar também o que está desse lado, mas a gente tem que olhar para dentro do parênteses como se fosse uma outra pergunta. Quer ver? Olha só, eu vou pegar o exemplo do o E, que é muito parecido aqui com o nosso D, tá? Eu vou pegar o E aqui, ó, o 39E, que é y menos 3 ao quadrado igual a 36. Deixa eu copiar aqui no nosso quadrinho. 39 e y menos 3 ao quadrado. Tanto faz se é y, se é x, se é z, ou qualquer letra está valendo como incógnita, tá? Isso não faz diferença para a resolução do nosso problema, tá? Ok, a gente tem ali, ó, y menos 3 ao quadrado igual a 36. Aí a gente tem que pensar o seguinte, que número que ao quadrado vai ficar igual a 36? O número que ao quadrado, o resultado é 36. 6 e 6. 6 e... 6. Você falou 2 vezes 6, é 6 e menos 6, né? Então, olha só. Então, essa parte aqui de dentro, a gente vai ter que igualar ela a duas coisas. Então, eu tenho que pegar, deixa eu só sublinhar aqui, ó. Eu tenho que pegar isso daqui que está aqui dentro e colocar isso é igual a 6 ou isso é igual a menos 6, que é o que eu vou fazer, ó. Então, eu vou escrever ali, ó, y menos 3 é igual a 6, como a Brenda falou, ou então y menos 3 vai ser igual a menos 6. Mas por que o professor está falando isso? Porque quando eu elevar o 6 ao quadrado, vai ficar 36, e quando eu elevar o menos 6 ao quadrado, também vai ficar 36. E a gente vê quais são as respostas que a gente tem aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó, qual é o valor do y? Que quando eu tiro 3, o resultado é 6. 9. 9. Então, o y, no primeiro caso aqui, ó, vai ficar y igual a 9. E aí a gente vem para o segundo caso. Que número que quando eu tiro 3, o resultado fica menos 6? Menos 9. Vamos pensar aqui e colocar o menos 9. Olha só, eu tenho uma dívida de 9 e tenho uma dívida de 3. Se eu junto os dois, qual é a nossa dívida agora? É menos 12. Então não está certo aqui, ó. Teria que ser menos 3 com menos 3, aí o resultado fica menos 6. Tá? Isso aqui então é menos 6? Menos 3. Menos 3, né? Porque menos 3 e uma outra dívida de menos 3, o resultado final fica menos 6, né? Todo mundo concorda comigo? Ou eu tô errado? Ah, Não tá, agora entendi. eu entendi. É que eu pensava que tinha que passar, tipo, tinha que fazer, tipo, e o resultado tinha que dar menos 9. Não, não. O resultado aqui tem que dar menos 6. Olha só, eu tenho que juntar um número aqui com menos 3, em que o resultado fique menos 6, né? Então, Sim, entendi. o resultado ali é menos 3 também. Eu vou fazer essa conta aqui no outro quadrinho aqui, só para vocês não terem dúvida, tá? Eu tenho aqui, ó, y menos 3 fica igual a menos 6. O que eu tenho que fazer com esse menos 3 aqui? Passar para o outro lado. Se ele estava subtraindo, ele vai vir somando. Então, vai ficar menos 6 mais 3. E aí, olha só, menos 6 com mais 3, o resultado é menos 3. A gente só fez isso de cabeça, mas é uma continha que é fácil de fazer, que a gente já fez bastante no ano passado e já é uma conta que a gente sabe. Então, aqui, ó, a gente tem duas respostas. A gente tem o y igual a 9 e a gente tem o y igual a menos 3. De novo, como é uma equação do segundo grau, eu posso ter duas respostas. Mas também pode acontecer de não ter duas respostas. Quer ver? Vamos pegar uma ali que não tem duas respostas. Deixa eu ver, ó. Essa daqui, ó, a C. Eu vou pegar a C aqui pra gente. Eu já fiz no outro dia também, mas eu vou resolver de novo, tá? Ó, 39C. 39C. X menos 5. X menos 5 ao quadrado. Isso é igual a 0. Ok, vamos resolver essa. Vamos pensar o seguinte. Que número que ao quadrado fica igual a 0? Só tem o 0. Nenhum. Só tem o 0. Só tem o 0, né? Não tem mais nenhum número. Então, o que acontece? Ó? Essa parte aqui de dentro tem que ser 0, porque ao quadrado precisa também ficar 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, x menos 5
tem que ser igual a zero. Qual que é a resposta para essa equação aqui? Qual que é o valor do x, que quando eu coloco ali no lugar do x, vai ficar zero como resposta ali naquela igualdade? 5. 5, né? Então, a nossa única resposta que a gente vai ter aqui, ó, vai ser x igual a 5. E não tem mais nenhuma resposta. Então, nesse caso, ó, a gente tem uma equação do segundo grau, em que vai ter uma resposta só. Eu não vou ter um outro valor aqui que substituir e vai zerar esse cara aqui, para quando a gente substituir aqui em cima, também dê zero. Tá vendo? Então, pode acontecer que uma equação do segundo grau dê uma resposta só. E ainda vai ter um outro caso, quer ver? Eu vou fazer um outro exemplo que não está aparecendo ali para a gente. Vou fazer um exemplo bem simples, assim, ó. X mais 1 e ao quadrado deu um número menos 16. Vamos pensar. Tem algum número que ao quadrado vai ficar menos 16? Menos 4. Tá. Vamos pensar. Menos 4 vezes menos 4 fica quanto? Dá positivo. Dá positivo, né? Então, a gente tem uma resposta para isso? Não. Não. Tem, é só colocar o 8 risquinho. Como é que é? O 8 risquinho aí, pô. Isso, o risquinho. Que é a nossa resposta avisando que no nosso universo que a gente está estudando agora, isso não tem uma resposta. Na matemática, isso vai ter uma resposta? Vai. Só que, por enquanto, a gente não estuda isso. Vai envolver uma outra coisa chamada números complexos, tá? E aí, esses números complexos, a gente pode, quando elevar eles ao quadrado, pode dar um número negativo. Mas, por enquanto, não faz parte do nosso estudo. É do mesmo jeito que a gente tinha lá no sexto ano, que a gente aparecia uma conta assim, ó. 7 menos 10. Isso daqui no sexto ano não tinha resposta para a gente. Por quê? Porque o resultado dava um número negativo. E a gente não tinha estudado ainda o número negativo. Então a gente dizia que a conta estava errada, a gente dizia que não dava de responder. No sétimo ano a gente aprendeu que isso era válido. Daria menos 3 e tudo bem. E a gente já tinha uma noção, mesmo lá no sexto ano, tinham pessoas que já conseguiam responder dizendo, olha, isso aí vai dar um número negativo. Do mesmo jeito, vão ter números que ao quadrado vão dar número negativo. Só que, por enquanto, a gente não estudou. Vocês só estudam isso lá no ensino médio, tá? Que é lá no primeiro, no segundo e no terceiro ano que aparece alguma coisa de número complexo, e aí vocês conseguem responder essas equações. Beleza? Vamos lá, então. Então, eu dei mais uma explicada para vocês sobre a questão das equações do segundo grau, tá? E aí, vocês lá nesse exercício que a gente tem para resolver, vai aparecer alguns exercícios para responder disso aqui. E aí vocês podem assistir de novo esse vídeo ou buscar os vídeos anteriores, que eu já fiz várias explicações ali que facilitam bastante responder essas equações aqui, tá? Vamos agora passar para a próxima parte, que eu também já tinha explicado um pouquinho na outra aula, que era o lance da proporcionalidade. A proporcionalidade é aquilo que a gente já viu lá no sétimo ano, e que muita gente já tinha visto antes do sétimo ano, ouve falar, ou pelo menos já conseguia fazer, que é o lance da regra de 3. Como é que funciona essa questão da regra de 3? A regra de 3 é, a gente tem 3 números, e a gente precisa achar um quarto número que é proporcional a esses 3 números. E eu peguei lá na aula passada um exemplo bem simples, que era a questão do arroz. Vamos supor assim, 1 quilo de arroz... vamos pegar um arroz caprichado lá, um arroz muito bom, um arbóreo para fazer um risoto, ele custa R$10, vamos supor o quilo, tá? E aí o que acontece? Se eu comprar 3 quilos desse arroz, quanto que vai custar esses 3 quilos? Sendo que é o mesmo preço, não tem nenhuma promoção. R$30. Mas por que vai ser R$30, Enzo? Porque ali a gente tem que fazer a multiplicação cruzada, que você faz o 10 vezes o 3. E o 1 vezes o x. Muito bem, Enzo. A gente faz exatamente isso que o Enzo falou, que é o lance da multiplicação cruzada. Mas como que é essa multiplicação cruzada? Ó, é bem simples, tá vendo? Eu vou pegar esses números e vou colocar eles empilhados em frações. 1 sobre 3 igual a 10 sobre x. 10 sobre x. E aí faz o que o Enzo falou, ó, pega e multiplica cruzado. Esse cara aqui eu vou multiplicar com esse, e esse cara aqui eu vou multiplicar com esse. E aí quando a gente faz essa multiplicação, vai ficar x igual a 30. É só pegar o resultado ali, né? X igual a 30. Nesse caso, a resposta já está
dada, né? Então, o nosso x vai ser 30. Bem simples, bem fácil. Poderia ter complicado aqui, ó. Por exemplo, eu poderia, em vez de ter o preço unitário, ter o preço de 2 quilos. E aí eu teria que ainda dividir para chegar no resultado. Vou pegar um outro problema que é parecido com o que a gente acabou de fazer. Vamos supor, 2 quilos de alguma coisa, que eu não sei o que é, custam R$ 25. E eu quero saber quanto que vai custar 5 quilos da mesma coisa. Faço o mesmo problema que eu fiz ali anteriormente, é multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro eu transformo ali em frações, no caso, ó, 2 sobre 5, igual a 25 sobre x. Faz o esqueminha ali, ó, de multiplicar cruzado. Tchum. E aí a gente vai ter o resultado aqui, ó. 2 vezes o x dá 2x, e 5 vezes o 25, isso dá 125. E aí, como último recurso aqui, eu ainda preciso dividir esse 2 aqui, dividir o 125. Então, a gente vai ter como resposta x igual a 125 dividido por 2. Deixa eu só ver. Tá. 125 dividido por 2. Isso vai dar um resultado, deixa eu ver quanto é que vai dar. Exatamente. 125 dividido por 2 vai dar 62,5. Se a gente pegar números com vírgula, vai ficar 62,5, tá? Mas aqui também a gente já chegou no resultado, tá? Essa fração já estava valendo, eu só peguei e ainda dividi para ter um resultado na forma de número também. Ok, só que isso é quando a gente tem a questão do diretamente proporcional. O que seria essa ideia do diretamente proporcional? É que quando um dos números aumenta, o outro também vai ter que aumentar, para que isso se mantenha numa relação correta. Quer ver? Ó? Tem como eu aumentar aqui a quantidade de arroz e o preço reduzir, o preço ser menor do que 25? Não tem como, né? A menos que a pessoa participe de uma promoção muito estranha, em que a gente, quanto mais compra, menos paga, e menos, inclusive, do que o preço de uma quantidade inferior. Isso não existe quando a gente vai fazer compra em nenhum lugar. O máximo que vai acontecer é reduzir o preço, mas o preço final ainda vai continuar crescendo. Quer ver? Ó? Por exemplo, se você comprar dois desse produto, o terceiro produto fica mais barato. Ele vai continuar crescendo o preço, só que ele vai crescer de uma maneira diferente, mas ele ainda continua crescendo. Então, a ideia é que quando a gente tem proporções crescendo da mesma maneira, isso aqui vai se chamar diretamente proporcional. Só que não, mas se tu roubar, quanto mais tu roubar, menos tu vai pagar. Mas aqui é um pouquinho diferente. A gente está pensando em uma questão de pensando em que a gente vai pagar um valor que a gente não vai roubar, no caso, né? Isso não funciona. Diretamente proporcional a quanto mais bens a gente tem, mais coisas a gente vai conseguir adquirir com aqueles bens que a gente tem, tá? O que vai acontecer nesse caso? Se a gente pensar em outros tipos de problema, não funciona essa mesma lógica do diretamente proporcional. No encontro passado, eu também falei um pouquinho disso, a gente tendo uma piscina para encher com uma quantidade de torneiras. Vamos supor assim, ó, eu tenho uma piscina, vamos supor, eu tenho uma piscina que, para encher com 4 torneiras, eu vou colocar aqui as torneiras. E tem aqui, ó, torneiras, e aqui horas. Vamos supor aqui, ó, eu tenho uma piscina em casa, da seguinte maneira. Se eu colocar uma torneira só para encher essa piscina, ela vai demorar 4 horas para estar cheia. Se eu colocar 2 torneiras para encher essa mesma piscina, quanto tempo vai demorar para a gente conseguir encher essa mesma piscina? Por que vai ser 2 horas?
Sei lá, porque vai diminuir o tempo, porque vai dobrar o número de torneiras, daí vai diminuir o Isso. tempo. Exatamente. E olha só como é que isso vai funcionar. Se eu pegasse e tentasse montar direto na regra de 3 nesse caso, olha só o que ia acontecer. Eu vou fazer do mesmo jeito que a gente estava acostumado do diretamente proporcional, tá? Olha só, vou pegar aqui o 4 e colocar o x ali embaixo, tá? Vai dar errado e a gente vai entender o porquê vai dar errado. Olha só. Se eu fizer na mesma lógica, eu só vou multiplicar cruzado, né? Esse aqui vem para cá, esse daqui vem para lá, e aí eu vou multiplicar, vai ficar x igual a 8. Só que a Brenda chegou e falou para mim, olha, vai ser 2 horas. Só que a resposta fosse responder como se isso daqui fosse diretamente proporcional, ficaria 8. Então, não dá para resolver com a mesma lógica que a gente estava resolvendo antes. O que eu preciso fazer de diferente? Olha só, eu vou chegar e vou dizer, olha, isso aqui está errado, e eu tenho que fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e vou girar o número que não tem o x. Eu vou colocar aqui do lado, ó. 2 sobre 1 igual a 4 sobre x. Ó, repare que antes o 2 estava embaixo, agora o 2 foi para cima. Então, eu virei essa fração. Eu peguei o inverso da fração que não tinha o x. Repetindo, eu peguei o inverso da fração que não tinha o x. Tá vendo? Todo o resto está igual. E agora, se eu for resolver usando ali a regra de 3, vai funcionar. Quer ver? Vai ficar o que aqui? Ó? Eu vou fazer 2 vezes o x e 1 vezes o 4. Então, 2 vezes o x fica 2x, e 2x aqui, 1 vezes o 4 fica igual a 4. E aí, como resultado disso, que número que eu faço vezes 2 e o resultado é igual a 4? X igual a 2. Então, nesse caso, está correto, segundo a lógica que a Brenda pensou ali, e que de fato está correta mesmo. Quanto mais torneiras eu tiver para encher a minha piscina, menos tempo eu vou levar. E o mesmo aconteceria se eu aumentasse ainda mais o número de torneiras. Vamos supor, se eu colocasse aqui 4 torneiras, o tempo que iria levar seria 1 hora, porque teriam 4 torneiras fazendo o mesmo trabalho do que uma torneira demoraria 4 horas para fazer. E se eu colocasse 8 torneiras, ao invés de demorar 1 hora, demoraria meia hora. E assim reduzindo ainda mais. Quanto mais torneiras eu fosse colocando, menos tempo demoraria para encher aquela mesma torneira. O mesmo a gente pode pensar sobre trabalho. Além de uma torneira, um fluxo de água, vamos pensar sobre trabalho. Se a gente tem uma pessoa fazendo um trabalho, ela vai demorar muito mais tempo do que se a gente pegar 2 pessoas e fizessem o mesmo trabalho naquela mesma função. Então, quanto mais pessoas eu colocar, menos tempo eu vou precisar para executar aquela mesma tarefa. E isso também a gente pode pensar numa outra coisa que a gente usa bastante no dia a dia. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje tem computadores com quad-core, octa-core e não sei mais um monte de core lá. Celular também é a mesma coisa. E o que seriam esses cores? Esses cores seriam os núcleos ali de processamento da informação. Quanto mais núcleos de processamento... É o core, tipo, o processador. Sim, o core é o núcleo de processamento. O Quanto Ryzen mais... também. Como? A Ryzen. Tem o Intel, também tem o Ryzen. Não, mas isso é o tipo de processador. Isso já é uma outra coisa. Mas eu estou falando assim, a quantidade de cores seria uma quantidade de processamento que cada um ali, não é a quantidade que teria, mas sim quantos processadores a gente teria. Quanto mais processadores eu tenho, mais rápido vai ficar o computador, porque ele vai fazendo na metade do tempo. Se eu tenho um processador para fazer uma coisa, se eu coloco 2 processadores para fazer a mesma coisa, eles vão levar metade do tempo para fazer aquilo, porque eles vão conseguir, claro, isso é na teoria, né? Não funciona dessa mesma maneira exata, mas a gente pode pegar esse exemplo como exemplo da nossa realidade. Então, vamos supor, se eu tivesse lá um core, significava o quê? Que a mesma função que ele demoraria, se tivesse só um núcleo, se tivesse só um processador para fazer aquela função, demoraria 8 vezes mais fazer do que aquele que tem 8 núcleos para fazer a mesma coisa. Então, quanto mais cores, quanto mais núcleos tiver, mais rápido, menos tempo ele vai precisar para fazer aquela mesma função. Então, isso acontece em várias coisas do nosso dia a dia, tá?
Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ou as situações são diretamente proporcionais, que quanto mais a gente uma coisa, mais a gente vai pagar, ou mais é para preencher, e tem a situação de inversamente proporcional, que funciona da seguinte maneira: quanto mais tem de uma quantidade, menos tempo vai levar, ou ainda a gente pode. Mas ele normalmente está associado a tempo, tá? A maioria das situações que são inversamente proporcionais está relacionadas a tempo, tá? Então, beleza. Então, vai aparecer aqui exercícios de diretamente, inversamente proporcional. Ele dá uma explicadinha aqui de velocidade e tal. E esses exercícios aqui, ó, são exercícios que a gente tem condições de fazer agora, que são bem simples, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 15 minutinhos até o final da aula. E eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, ó, do 42 até o 45, tá? Não é para fazer o 46. Então, tem 4 exercícios para fazer agora. Podem começar a fazer. Pega o caderno, pega o lápis aí, escreva e a gente já vai discutir sobre eles. Vocês nunca me escutaram, né? Entenderam que é para pegar o caderno. É qual e página Sim. mesmo, professor? Eu tô É pegando a página 100. aqui. Página 100, eu vou deixar... eu acho que eu vou olhar pelo celular. Como é que mesmo. travou? Página 100? Isso, a página 100 aqui, é a página que a gente está aberta aqui, ó. Vocês estão 100 aqui no nosso programinha. Eu vou até aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil de ler. Mas você sabe que você também dá zoom ali no celular ou no tablet, no computador e ampliar a imagem aqui, mas já está bem visível, eu acho que para todo mundo. Uma outra coisa que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte: eu fiz uma primeira atividade aí desse capítulo, aliás, dessa segunda parte do capítulo. Eu vou fazer mais uma atividade nesse mesmo esqueminha, assim, com alguns poucos exercícios, tá? Eu só fiz 5 exercícios dessa primeira atividade. Vou fazer mais uma outra atividade com pouquinhos exercícios para vocês me entregarem também uma outra semana, tá? E depois a gente vai fazer uma prova só dessa segunda parte do capítulo. Depois dessa prova, aí sim a gente vai fazer uma prova geral do capítulo, que envolve aquela parte também de monômio e polinômio que a gente já tinha visto no trimestre passado, tá? Mas isso ainda vai demorar para acontecer, pelo menos umas 3 semanas até a gente chegar nessa prova do capítulo ainda. Eu vi ele sem querer e tirei do quadro, foi mal.
Professor, eu acho que você tá mudo. Eu não consigo te ouvir. Eu não tô falando. Eu Não. mutei exatamente para vocês fazerem exercício. É porque eu achei que você tava falando alguma coisa. Nossa, prof, esse teu silêncio me assusta. Não, é para vocês fazerem exercício concentrado, para ninguém se atrapalhar. Como se a gente estivesse na sala. Não vou ficar falando enquanto vocês estão fazendo exercício. Depois eu dou uns recados finais, tá? Pessoal, não saia só porque pode chegar perto do horário. Tipo, assim, quando eu fizer, tipo, um número sobre 5, por exemplo, que é 5x, é tal número, daí eu coloco lá, o número sobre 5. Só que daí eu preciso falar quanto que é? Tipo, aquele número dividido por 5? Depende. Vamos supor assim, ó, se o número, vamos supor, se fosse 10, 10 dividido por 5 é fácil pra gente resolver, né? Vai dar 2. Mas se for um número que deu um número com vírgula, a gente pode deixar na fração ou então escrever com um número com vírgula, tá? Ô, prof, a gente vai corrigir os exercícios agora? Provavelmente não vai dar tempo da gente corrigir eles agora, tá? Mas a ideia é que vocês façam mais um pouquinho. Eu já vou aproveitar que eu comecei a falar e já vou dar os recados finais aqui pra gente, tá? Reforçando, tá? O que aconteceu? A partir de agora, a gente sempre vai estar usando o Classroom
para vocês terem acesso ali às questões, e fica um pouco mais fácil, sabe? Porque o que acontece? Às vezes manda para os pais de vocês, às vezes o pai demora para passar para vocês, alguma coisa assim, e no Classroom vocês têm um pouco mais de autonomia, porque vocês têm que entrar lá, vocês olham, provavelmente eu sempre vou estar liberando isso antes da aula, alguma das aulas para vocês, tá? Então eu não vou ficar mandando no final de semana para vocês, porque, né, tipo, não precisa olhar no final de semana. Vocês olhem na segunda-feira, porque é quando a gente tem aula, então eu vou estar disponibilizando ali vai ter avisado lá o que vai mandar para vocês, mas eu só vou disponibilizar antes da aula, não vou ficar disponibilizando antes. E aí aviso para vocês que vai ter alguma atividade, vocês fazem essa atividade durante a semana, e aí dentro do prazo a gente está entregando, se é para aquela semana, entrega dentro daquela semana, às vezes se é uma coisa que é um pouco maior, vai ter um prazo um pouco maior, mas em geral a gente vai ter prazos que são úteis, que dê tempo suficiente para vocês conseguirem fazer sem se atropelar, sem deixar de lavar a louça, deixar de comer para ter que fazer a tarefa de matemática que o professor exagerou, né? Para essa semana a gente tem uma tarefa ali que vocês precisam me enviar até sexta-feira. É pouquinha coisa, tá? Tipo, é bem dentro daquilo que a gente já tinha estudado ali, que a gente acabei... Aquela que tu mandou no Classroom, né? Isso, que eu mandei hoje ali no Classroom, tá? É bem simplesinho de fazer. Eu acho que todo mundo que está aqui já tem acesso lá ao Classroom, eu acho que só tá faltando... Eu acho que ninguém tá faltando, na verdade. Aqui tá todo mundo ali, já consegue entrar lá e ver. Se alguém tiver dúvida de como entrar lá e mandar também, é bem simples. E não precisa me enviar no Classroom. Vocês entram, ficam no Forms, e aí vocês entram no Forms, que era exatamente o que a gente já estava fazendo antes, como a gente já fez as atividades anteriores, tá? Então é bem simples, a única diferença é que agora o link está no Classroom, e aí vocês conseguem acessar sem que vocês precisem dos pais de vocês. Meu pai estava trabalhando, não conseguiu me mandar o link, eu só fui ver na quarta-feira de noite, e para quinta-feira não deu certo. Não, agora vocês têm a autonomia de vocês, fica um pouco mais fácil de vocês acessarem isso, tá? Para amanhã, a gente tem aula, né? A gente tem aula amanhã, eu acho que sim. E vocês terminam esses exercícios, e aí a gente já começa a aula corrigindo esses exercícios, tá? Eu vou, inclusive, botar lá no Classroom agora, que é para terminar esses exercícios da página 100, do exercício 42, quase coisa, só como lembretezinho para vocês, para não ter dúvida. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu estou na dúvida. Eu tenho. Como é que fala ali, o que fez? 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, tá. Esse exercício é inversamente proporcional. Na hora que vai montar, tem que pegar um número que não tem x e inverter na hora de resolver. Sim, mas para mim deu meio errado. Tá, a gente corrige amanhã, não tem problema, tá? Tá. Beleza, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Fechou, né? Eu tenho, prof. Fala, Brenda. Mas é sobre as equações daí, prof. Tá, a gente resolve amanhã junto quando a gente for corrigir, pode ser? Tá. Tá, beleza, então. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof.